Fala pessoal, tranquilo? Vou ensinar aqui para vocês um dos principais cenários que eu fico de olho, que é em lateralizações, beleza? Então, vamos começar com nomenclaturas. Quando o mercado está subindo, lateraliza e depois começa a cair, a gente chama de distribuição. Quando ele está subindo, lateraliza e continua subindo, a gente chama de reacumulação. Quando ele está descendo, lateraliza para subir, a gente chama de acumulação. E quando ele está descendo, lateraliza e continua descendo, a gente chama de redistribuição. E é isso. A partir daí, vocês podem checar em livros e tudo mais os eventos de Wyckoff, tá? Então tem a fase A, que é o choque de Wyckoff, a fase B, onde ele lateraliza, tem a fase C, onde ele faz uma captura de liquidez, não é necessário, a fase D, quando ele começa a fazer BOS dentro da estrutura. BOS é o 1, 2, 3, rompendo essa mínima aqui com essa pernada. E a fase E, quando ele começa a fazer BOS fora da estrutura. Então, tudo bem, essa daí é a teoria, mas aonde fica interessante então você participar de trades dentro dessa estrutura? Segundo o próprio Wyckoff, as melhores regiões seriam essas. Seria na captura de liquidez, então aqui o mercado está lateralizando, captura liquidez aqui em cima, nessa região aqui você buscar confirmação de venda é interessante. Quando o mercado rompe para um lado e depois ele volta a testar nessa zona, também fica muito bacana você pegar uma confirmação dentro dessa região para venda. E esse teste, esse retorno à estrutura pode acontecer logo, ou como eu mostrei nesse exemplo aqui, ele pode demorar mais para vir acontecer. Inclusive ele pode chegar nessa zona, ele pode furar um pouco acima, pode nem conseguir chegar exatamente, vir mais ou menos nessa região aqui e continuar descendo. Perfeito? E agora eu vou ensinar vocês a como identificar se essa estrutura ela está com força de demanda, está com força compradora, ou se ela está com força vendedora. Uma das coisas que é interessante a gente perceber é exatamente isso, que se chama falha estrutural. Então a gente sempre marca, se o mercado está caindo, a gente marca sempre o fundo para depois marcar o topo, e se ele está subindo, a gente marca sempre o topo para depois marcar o fundo, beleza? Então aqui, por exemplo, conceito de falha estrutural. Ele está ficando muito mais tempo na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima. E toda vez que ele bate aqui em cima, ele é jogado para baixo. Bate em cima, é jogado para baixo. É um conceito interessante. Se ele está lateralizando lá embaixo, está gastando tempo lá embaixo, é porque ele está preferindo ficar no 50% de baixo. Quando ele chega aqui, ele já recebe oferta imediatamente. Imagina o que aconteceria se viesse para cima. Então é exatamente disso que se trata a captura de liquidez. Tá? Outro conceito interessante, fora a falha estrutural, é o conceito de ficar furando a estrutura. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o mercado começa a lateralizar e ele fica furando a estrutura para cima. Nesse exemplo aqui, ó, o mercado ficou furando várias vezes aqui em cima,
mostrando que ele não está respeitando essa resistência aqui em cima. É um grande indicativo de força de demanda, tá? Então, quando capturar a liquidez aqui embaixo também, fica muito interessante buscar nessa região uma confirmação para compras. E também é um conceito bacana para o mercado poder começar a fazer BOS para cima, e você consegue pegar então em alguns locais aqui, você consegue pegar as continuações. Perfeito? Outra coisa interessante a se falar sobre isso é que se aqui em cima está sendo furado, não tem liquidez nessa região, tá? A piscina de liquidez fica nessa zona aqui embaixo, com esses fundinhos nivelados aqui, respeitando essa zona. Não precisa ser perfeito como está aqui, mas quanto mais nítido, melhor. A nitidez é uma coisa importante no mercado. Então, resumindo aí, então locais interessantes para o mercado, para você pegar alguma coisa no mercado, tá? Então, na própria captura de liquidez é interessante, perfeito. No retorno à estrutura é interessante. Se ele retornar eventualmente novamente na estrutura, também dá para pegar alguma coisa. E nessas pernadas aqui, você consegue, desde que você tenha algum indicador ou uma leitura de preço-volume interessante, você consegue pegar em retraçõezinhas menores dentro dessas movimentações. Então, digamos aqui, ó, claro, ele não movimenta reto dessa forma. Então, aqui dentro, por exemplo, ele vem fazendo isso. Se você utiliza, por exemplo, uma média como confluência, ela pode estar vindo aqui, ó, tangenciando essas zonas, e fica válido você pegar continuidades. Ou alguns indicadores de tendência. Mas, de forma geral, sobre lateralização é isso. Ainda vou gravar vídeo sobre SMC, focado principalmente em fundos e topos de liquidez. E vou passar o conceito também de sweep, que é a limpa de liquidez. Vou passar também alguns conceitos interessantes de preço e volume. E também vou passar para vocês como eu faço para confluenciar os meus operacionais. Então, que eu utilizo o Wyckoff, que é a aula de hoje. Claro, eu não coloquei todos os eventos de Wyckoff que vocês vão poder ler bonitinho no livro, tá? Então é mais fácil vocês pegarem o livro lá mesmo e decorar mesmo os eventos, decorar qual é a cara mais interessante de cada evento acontecer e tudo mais. Mas na parte prática, todo o conhecimento mais interessante já foi passado por hoje. Então, preço e volume, como eu falei, também vou passar, SMC, Wyckoff, e também eu vou passar como utilizar a média de Gann, que são 2 períodos de tempo gráfico. Eu vou passar também quais são os períodos que eu utilizo, e tanto para cima quanto para baixo, e como eu confluencio tudo isso. Então aqui Price Action, que é o preço e volume, SMC, o indicador que eu uso, e o conceito de Wyckoff. Tudo fica bem claro. Vou fazer vídeos de cada um desses tópicos e a gente vai se vendo. Abraço.